Queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caros amigos que nos acompanham através da TVC, nossos votos cordiais de muita paz. Periodicamente, a sociedade humana é sacudida por informações que tentam levar a criatura que pensa ao desespero. Somos todos herdeiros de uma culpa coletiva. Nas tradições judaico-cristãs, carregamos o fardo do denominado pecado original. E essa herança arquetípica, que tem um caráter mitológico e que vem desde o momento da desobediência de Eva e Adão no paraíso, deu lugar a uma sombra coletiva que aturde a criatura. E para poder libertar-se desse atavismo perverso, criou a imagem de um Deus à sua semelhança, com as mesmas paixões humanas, que arrependido de haver gerado o ser humano, mais de uma vez decretou-lhe a destruição. E é exatamente essa culpa coletiva que repousa em nosso inconsciente profundo, que periodicamente faz que a sociedade construa um conceito de destruição, não só da vida, mas também do planeta. Periodicamente surgem as ideias extravagantes a respeito do fim do mundo. Mas, na atualidade, essa proposta deprimente, caracterizando um Deus de caráter destrutivo, e não aquele todo amor preconizado e vivido por Jesus, apresenta essa fatalidade envolvida em falsas teorias que seriam científicas. Eu tenho 84 anos de idade e neste largo período de vida já vi o mundo acabar-se 12 vezes, sendo que no momento apresentam um argumento que parece fatal, que é exatamente a do calendário maia. Vêm sendo escritas inumeráveis obras, procurando fazer coincidir a data que encerra um ciclo naquele calendário com o conceito bíblico do fim do mundo e com as tragédias exaradas do Apocalipse de João. E essa informação estabelece que o mundo se irá acabar no dia 11 de dezembro do ano em curso. Inúmeras pessoas têm demonstrado grande aflição. Uma massa imensa aturde-se ante essa fatalidade, que será desencadeada pelas forças vivas da natureza, extinguindo a vida, como se a vida não fosse mortal, e destruindo o planeta, como se ele fosse responsável por aqueles que o habitamos. A grande verdade é, no entanto, assevera a maior autoridade antropológica, paleontológica na cultura maia, o Dr. Orlando Casares, diretor do Museu de Antropologia da Cidade do México, que neste momento está apresentando o Tortuguero, é exatamente a pedra na qual está o calendário maia, na cidade de Bogotá, em uma grande exposição. Diz ele que os maias não tinham conceito do fim do mundo. Este conceito, sabemos,
que é das tradições já referidas judaico-cristãs. Ademais, os maias, além de terem vários calendários, este a que se referem os que desejam a destruição da vida é um calendário lunar, porque os maias guiavam-se pelo Sol, pela Lua e por Vênus, que eles supunham ser uma estrela, quando sabemos hoje, astronomicamente, que se trata de um planeta. Mas a verdade é que o calendário maia pode recuar a um longo período de 3.113 anos antes de Cristo, quando foi estabelecido um largo período. Para que entendamos, merece recordarmos que os maias tinham o ano civil de 365 dias e o ano de natureza religiosa de 260 dias. Em cada 52 anos, havia uma coincidência dos dois calendários no mesmo dia. Para cada dia do ano de ambos os calendários, havia uma denominação comum. Então esse era o calendário do ano maia, sob duas feições. Mas logo, os maias haviam estabelecido que esse calendário formava uma era, e a era do calendário maia é constituída por 5.125 dias, que é considerado, na expressão tradicional, Baticum. Cada Baticum constituía, portanto, uma era, e 13 Baticunes, 13 vezes esse período, ampliado a 144 mil dias, formava uma era larga. Desde aquele 3.113 anos antes de Jesus, os cálculos maia, que são dignos do maior respeito pela sua exatidão, estabeleceram que no dia 11 de dezembro do ano 2012, depois de Cristo, se encerraria uma era, iniciando-se uma outra era, na qual o espírito de Solo Iocte deveria voltar ao planeta para trazer bênçãos, prosperidade, paz e saúde integral. É fascinante notarmos esses estudos profundos do Dr. Orlando Casares e também daqueles que tiveram acesso ao documento de Bremen, onde estariam exarados esses estudos. Dessa forma, podemos ficar absolutamente tranquilos que no dia 12 de dezembro deste ano teremos o mesmo sol radioso, a terra abençoada, porém, numa grande transição, conforme a palavra iluminada da doutrina espírita. Como teremos a oportunidade de reflexionar juntos no transcurso deste encontro, Allan Kardec é a primeira personalidade a falar que a Terra é o mundo inferior, porque os espíritos que a habitamos ainda somos espíritos inferiores. E como a lei de evolução é geral, da mesma forma que o nosso processo antropossócio-psicológico leva-nos a evoluir, a Terra também deixará de ser um mundo de provas e de expiações para tornar-se um mundo de regeneração. E esse mundo de regeneração já está tendo o seu desenvolvimento desde
o último quartel do século XX, experienciando-nos a todos com as provações coletivas que sempre houve na Terra, mas que agora se vem apresentando de maneira especial para que se cumpram as profecias. Não será o fim do mundo material, mas sim o fim do mundo moral inferior, que cederá lugar a esse mundo que todos sonhamos, de bênçãos, em que a dor fugirá envergonhada e se transformará em peça de museu. Os espíritos nobres são unânimes em asseverar que essa mudança vem se operando na sucessão dos séculos, acelerando-se nestes dias por determinação do governante Jesus, que é o Criador do nosso planeta. É verdade que temos vivido neste novo século momentos de grande aflição. Todos recordamos-nos da manhã de 26 de dezembro do ano de 2004, às 8h15 de Brasília, quando o tsunami teve lugar no Oceano Índico, na profundeza das suas águas, e duas placas tectônicas chocaram-se, levantando uma onda de 30 metros que avançou na direção de 11 países com a velocidade de 800 quilômetros por hora, conseguindo ceifar 235 mil vidas e arrasando as ilhas Fifi, Sri Lanka, Sumatra, Índia, Tailândia, Bangladesh, e os seus reflexos ainda chegaram até o Novo Mundo, através de ondas volumosas do Oceano Pacífico. Ainda não nos havíamos recuperado dessa grande tragédia, que além de arrebatar esses 2 centenares e tanto de milhares de vidas, deixou alguns milhões de seres angustiados, atormentados na miséria, na dor, na saudade, no medo de que o novo choque daquelas placas possa reduzir essa região a uma destruição quase generalizada. Mas ainda nos não reabilitáramos desse incidente, quando o Chile foi vítima de um tsunami que no Oceano Pacífico destruiu cidades gloriosas e ceifou milhares de vidas. Estávamos saindo do segundo choque, quando então o tsunami avançou terrivelmente na direção do Haiti, o país mais pobre das Américas, e ceifou mais de 100 mil vidas em breves instantes da inominável tragédia. O que a mim particularmente me chama a atenção é que a grande ilha que alberga a República Dominicana e o Haiti tem na sua parte da capital aqueles que eram os mais pobres da comunidade, porque no outro lado da ilha estão os hotéis de luxo, os spas, as grandes mansões que não sofreram nada, mas sim essa área que, ceifando aquelas vidas, arrebatou também a vida da inesquecível doutora Zilda Arnes, encarregada de salvar milhões de crianças no mundo através do seu projeto e da sua dedicação. Então permanecemos estarrecidos, e o Brasil levantou-se para ajudar o Haiti até hoje, quando então fomos acometidos pelas cinzas de um vulcão da Islândia, que cobriram a Europa, que interromperam o tráfego aéreo, causando durante uma semana prejuízo de bilhões de dólares. E ao sairmos desse tremendo vapor,
nós fomos testemunhas há 1 ano e poucos dias do terremoto que sacudiu o Japão e que destruiu mais de 30 mil vidas, com o agravante da problemática da usina de Fukushima e a contaminação das suas águas, do ambiente, alcançando, segundo os dados oficiais da época, uma área de 30 quilômetros, hoje bastante ampliada. E estávamos já tentando esquecer essas tragédias que a todos nos comovem, mas que são parte dos movimentos do globo, também mudando a sua estrutura geológica, quando um outro vulcão, desta vez novamente no Chile, atira cinzas sobre a Patagônia, ceifando a vida vegetal, animal e, naturalmente, perturbando a vida de milhares de pessoas nessa área da Argentina e do Chile, interrompendo a navegação aérea no Chile, na Argentina, no Uruguai, no Rio Grande do Sul. No ano passado, estávamos na cidade de Munique, e ainda de quando em quando as cinzas do vulcão da Islândia eram atiradas na direção da Europa. E deveríamos viajar naquele momento a Berlim. Havíamos feito check-in e dirigíamos-nos para tomar o voo, quando foi anunciado que nova camada de cinzas havia sido expelida e que naquele momento a navegação aérea estava suspensa pelos grandes perigos dos turbojatos, dos jatos, de serem destruídos por problemas de natureza técnica. E tivemos que correr, todos que ali estávamos, à estação ferroviária, para uma viagem que aérea seria de 1 hora e 20 minutos, e que de trem nos tomaram 7 horas, chegando, no entanto, em tempo de proferir a conferência em Berlim. Mas esses são fenômenos do nosso planeta que sempre ocorreram, mas que hoje a comunicação virtual, a comunicação global, nos permite acompanhar ao vivo. Uma das piores erupções vulcânicas de que a humanidade se recorda foi do vulcão Krakatoa, no século XIX. Mas a sociedade fora da região somente teve conhecimento meses depois. Aquelas cidades que chegavam a receber os periódicos que davam notícias. Mas graças hoje à comunicação em massa, as informações são céleres e são tão volumosas que os nossos neurônios não podem decodificar, gerando pânico, indiferença ou um estado de paranoia que se vai generalizando. Mas é natural que existem ameaças geológicas, como a série de vulcões no Yellowstone, nos Estados Unidos, como a grande falha da Califórnia, já que todo o planeta encontra-se mapeado, os vulcanógrafos, os estudiosos sabem que vão acontecer fenômeno, tragédia, tsunami e fenômenos de terremotos e maremotos. A única questão é quando. Mas que eles acontecerão, não há dúvida, porque fazem parte da própria modificação do planeta terrestre, para que adquira um clima estável, para que haja uma modificação na fauna e na flora. E será que o mundo se vai acabar? Do ponto de vista astronômico, Sir James Jeans, o astrofísico inglês, assevera que é óbvio, porque tudo que começa, termina. Mas como a lei de Lavoisier já nos ensina há vários séculos que tudo se transforma, o nosso planeta também será transformado para melhor, quando nós, espíritos, também estivermos numa condição evolutiva que nos permita viver uma Shangri-La, um paraíso, um local de bênçãos
mas sempre transitórios esses lugares, porque procedemos do mundo espiritual. E a Terra é uma cópia imperfeita do mundo espiritual, causal, de onde viemos e para onde vamos. Aqui chegamos através da fecundação, daqui partimos através da desencarnação. E voltamos à pergunta, e o mundo se vai acabar? É óbvio. Sabemos que o nosso planeta e toda a corte em volta do Sol dependem das explosões solares. O Sol converte massa em energia no volume de 230 milhões de toneladas por segundo. Então é natural que vai chegar um momento em que o Sol não terá mais massa para ser convertido em energia. E segundo os astrônomos, se transformará em uma estrela anã. E toda a sua corte será desagregada por ausência de gravidade, de eletromagnetismo, da força quântica forte, da força quântica fraca. Mas isso acontecerá aproximadamente dentro de 11 bilhões de anos. Eu me recordo que um dia, em uma cidade do sul do país, ao terminar a conferência, onde colocaram alguns dados da matemática astronômica, ao terminar, veio uma senhora conversar comigo. Eu não posso aquilatar a idade da senhora, porque com os recursos de que hoje dispomos, é muito difícil. Desde as pomadas para a pele, ao silicone e às cirurgias, mas o que eu posso afirmar é que ela estava entre 40 e 70 anos. Muito difícil de definir a data. E ela veio nervosa, pegou as minhas duas mãos e me perguntou: irmão Divaldo, é verdade que o mundo se vai acabar? Ele é uma verdade astronômica. Mas não me diga quando isto vai suceder. Eu disse: bem, dentro de 11 bilhões de anos. Ela levou as mãos postas. Meu Deus, exclamou, que será de mim que ainda não me casei? Portanto, ela terá tempo suficiente para as suas núpcias. Mas os dados astronômicos são verdadeiramente fascinantes. Então é provável que as grandes alterações solares, as explosões nucleares, que levantam manchas, que levantam labaredas maiores do que a Terra, como aconteceu no dia 5 de outubro de 2005, quando houve explosão, apresentando uma mancha maior do que a do planeta terrestre. E no dia 25 do mesmo mês, quando a mancha foi maior do que o planeta Júpiter, a Terra sofreu o grande problema, que se converteu na tragédia que destruiu uma parte dos Estados Unidos da América, especialmente com aquele Katrina, que devorou a cidade de New Orleans. Então estamos sujeitos aos caprichos solares, e pode ser que o nosso planeta torne-se vítima dessas explosões e naturalmente haja problemáticas variadas em nosso clima, no comportamento dos oceanos e etc. Mas esses fenômenos têm ocorrido com frequência. Também teria uma outra possibilidade: a queda de um meteoro na Terra, produzindo choque de tal maneira que modificaria a inclinação do eixo do nosso planeta querido, ou poderia causar a sua destruição, como aconteceu em período recuado com o tremendo meteoro que caiu na Rússia, na Sibéria, e levantou uma onda de poeira que cobriu o orbe por mais de 1 milhão de anos, extinguindo os dinossauros, a flora e toda a fauna ambiental. Mas a ciência terrestre e a tecnologia de ponta, detectando meteoros de grande expressão,
já dispõe de recursos para interceptar-lhes a queda, enviando espaçonaves ou mísseis teleguiados que terão nas suas ogivas bombas nucleares capazes de reduzir esses meteoros colossais a fragmentos que, ao caírem na Terra ou perderem-se no espaço pelo atrito, não poderiam prejudicar de maneira que nos destruíssemos. Há, no entanto, um perigo. As grandes nações terrestres, ambicionando o poder temporal e mentiroso, dispõem de arsenais atômicos que poderiam destruir a Terra 1000 vezes. Então, o grande problema é a criatura humana. O professor Pietro Baldi, o extraordinário místico italiano, profetizou que não poderíamos ter uma terceira guerra mundial, porquanto, escreveu ele na década de 50 do século passado, numa terceira guerra mundial de fissão nuclear, o vencedor tombaria sobre o vencido, porque os ventos levariam a contaminação nuclear a praticamente toda a Terra, e o país vitorioso seria vítima da sua própria engenhosidade, reduzindo-se àquela situação deplorável e dando lugar aos sofrimentos coletivos. Mas o ser humano, tido pelos estudiosos como o maior predador do planeta, vem destruindo a vida. E podemos perceber no contínuo aumentar de temperatura terrestre, o degelo da Groenlândia, dos polos, ameaçando as cidades litorâneas, quando os oceanos poderiam crescer um volume de água até 7 a 9 metros, naturalmente criando gravíssimos problemas para os seres terrestres. E nós continuamos poluindo no grande encontro de Kyoto para estabelecer-se a necessária precaução para preservar a Terra. Eis que as grandes nações, como a China, os Estados Unidos da América, a Rússia, não firmaram o tratado. E as tentativas posteriores não têm encontrado ressonância nas grandes nações que, tendo seus deuses, denominam o poder como Deus mais temerário e acreditam que o que vale é esse momento para que se possa desfrutar neles o gozo, o prazer, já que mesmo nos chamados países super desenvolvidos, a dor vergasta centenas de milhões de vidas, porque ninguém está indene ao sofrimento interior, à solidão, ao medo, à ansiedade, à culpa que devora grande parte da nossa sociedade. Mas que diz Jesus a respeito? Quase todos nós conhecemos as afirmações do Apocalipse de João, que tem merecido, através da história, interpretações variadas, adaptadas a cada contexto, como no caso dos 4 cavaleiros, que semeariam a peste, a guerra, a morte, a fome no planeta e em todos os períodos antes e depois do enunciado do grande discípulo em Pátimos. A humanidade continua experimentando a guerra, as pestes, a fome, a dor. E no momento, ao lado dessas ameaças, a drogadição, geradora da violência, dos desastres das famílias, do desequilíbrio, da perda do sentido existencial. Foi Jesus, no entanto, aquele quem por primeiro estabeleceu que esse planeta é transitório. No Evangelho de Marcos, capítulo 13, de 1 a 23, nós podemos ler que ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos:
olha, mestre, que pedras, que edifícios. Disse-lhe Jesus, vês, estes grandes edifícios, não ficará pedra que não seja derrubada. Para que possamos entender a magnitude das palavras de Jesus, merece recordarmos da história do templo de Jerusalém. Não era apenas um santuário, era praticamente uma cidadela. Ao tempo de Jesus, as construções de tudo aquilo que constituía o templo eram tão colossais que foram consideradas a mais notável obra da sua época, podendo haver sido escrita ao lado das 7 maravilhas do mundo, construído inicialmente por Zorobabel. Mais tarde ele foi destruído, e quando Ciro, rei dos persas, conquistou um país que estava abrigando os hebreus, a Babilônia, ele libertou Esdras e uma elite de judeus, concedendo-lhes o privilégio de voltar a Jerusalém com seu povo, ali escravizado por 300 anos, concedendo a Esdras a missão de recompilar o Pentateuco de Moisés, que se havia perdido na tradição oral, e reconstruir o templo de Jerusalém. Mais tarde, o rei Salomão embeleza-o, e posteriormente, como dissemos ontem, Herodes o Grande manda colocar uma parreira de ouro maciço na entrada do santuário. Esse templo era, portanto, uma glória, era a honra de Israel. E Jesus, olhando a soberba, assevera que não ficará pedra que não seja derrubada. De fato, no ano 68 depois dele, Tito, o filho do imperador Vespasiano, sitiou Jerusalém por 2 anos. E ao conseguir vencer os judeus, entrou em Jerusalém, destruiu a cidade, derrubou o templo, incendiou e não deixou pedra que não fosse derrubada. Deveremos recordar que as pedras pesavam entre 10 e 20 toneladas cada uma, ficando somente a parede oriental para sustentar o Monte Sião, onde estava construído, que constitui desde a primeira diáspora do ano 70, o Muro das Lamentações. Então, estando ele sentado no Monte das Oliveiras, defronte do templo, perguntaram-lhe em particular Pedro, Tiago, João e André, dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? O sermão profético é de uma beleza trágico-lirial, porque ele diz, vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas não é ainda o fim. Quantas guerras! Nesses 2000 anos quase, depois que ele proferiu essa frase, quantos rumores de guerras, significando o começo de uma nova era, mas não o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e haverá fomes. Estas coisas são o princípio das dores. A fome no Sudão. Neste momento, no atormentado território da África, no qual as etnias entredevoram-se, 3 milhões de pessoas estão morrendo à fome. Nem mesmo a interferência da ONU para apaziguar as etnias, uma das quais atende a paixões de tradições religiosas, impede que o alimento chegue
A outra etnia, que pertence ao mesmo povo, condenado à morte por inanição. Então eu me recordo de que uma sociedade na qual a criatura humana morre à fome, deveríamos ter vergonha de viver nela. E me recordo de um dia, quando uma senhora chegou à porta da mansão do caminho trazendo algo nos braços, coberta por um tecido imundo. E quando nós erguemos, era uma criança esquálida, de quase 2 anos, mas com a aparência de alguns meses. E a mãe me disse: salve minha filha, eu sou catadora de lixo aqui na Canabrava, onde se depositava o lixo da cidade. E nós não comemos faz meses. Eu dou à minha filha uma sopa de papelão. E eu lhe perguntei: mas como uma sopa de papelão? Diz: bem, do lixo. Eu tiro aqueles papelões que estão com gordura, lavo e ponho-os a cozer em água e sal. E tomamos nós duas. Os olhos turbaram-se-me de lágrimas. E ela dizia: não deixe a minha filha morrer. Levamos imediatamente para o centro médico e começamos a passar o leite com algodão nos lábios da menina. E a ela, imediatamente aplicamos soro, o que faríamos logo depois com a filhinha. Pois ainda em nossas cidades, na periferia aqui, em Londres, em Paris, em New York, na grande nação americana que contabiliza hoje 40 milhões de pobres, 20 milhões abaixo da linha da miséria, e com os desperdícios da guerra. Então Jesus recorda que se levantará nação contra nação, e reino contra reino, que haverá fomes, e que tudo isto é o princípio das dores. Um irmão entregará a morte a seu irmão, e um pai a seu filho. Os filhos se levantarão contra seus pais, e os farão morrer. Sereis também odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando eu li esse sermão profético, eu era muito jovem, porque por incrível que pareça, eu já fui jovem. Muita gente pensa que os idosos não foram jovens. Eu tenho até fotografia para provar que já fui jovem. Recordo-me de um incidente. Estava na cidade de Itumbiara, no mês de fevereiro do ano passado. E éramos todos júbilos com um grupo de amigos, quando chegaram trabalhadores e disseram: irmão Divaldo, casualmente hoje estamos comemorando 50 anos da primeira visita que o irmão nos fez aqui, por volta de 1951. Então, ou melhor, 61. Eu olhei para eles e fiquei emocionado. Estava uma senhora com um ramo de flores, e o cavalheiro mais idoso disse: esta é minha filha. Ela lhe deu um buquê de rosas aos 4 anos de idade. Hoje já é avó. Eu me senti um verdadeiro dinossauro. Mas continuei tranquilo. E o amigo foi, ela me entregou as rosas. Eu sorri, lembrei-me daquela menina que houvera feito mesmo 50 anos antes. Aí foi um momento fatal, porque o cavalheiro tinha uma fotografia e disse: aqui está a lembrança daquele dia inolvidável. E eu olhei a fotografia e disse: meu Deus, como me lembro, Dr. Pereira Brasil e Dona Yolanda, Emanuel Chaves, Jarbas Varanda. Eu só não conheço esse daqui. Ele disse: é o irmão. Eu não me reconheci, porque era uma gracinha, magrinho, bonitinho. E quando, 50 anos depois, aquele corpo de toureiro, agora estava o corpo de touro. Não tinha nada a ver com aquela exposição. Então, perseverar até o fim, prosseguir. Mas naquele tempo eu era jovem quando li o sermão. Eu digo: nunca um irmão entregar a morte a seu irmão,
um pai a seu filho, os filhos levantassem contra seus pais e os fazerem morrer. Mas eu acompanhei a Segunda Guerra Mundial, quando o nazismo chegou ao máximo e os filhos denunciavam os pais que não pertenciam ao partido, e os pais iam para as câmaras de gás. Os pais levavam as crianças para as câmaras de gás. As crianças que sofriam de enurese, que molhavam a cama durante a noite, porque era uma desonra para a raça que Hitler e Himmler estavam tentando construir. Ficou no meu inconsciente por muitos anos a tragédia dos campos de concentração, principalmente no campo de Auschwitz. Eu havia lido várias obras. A autobiografia de Viktor Frankl, no seu livro Em Busca de Sentido, que a Biblioteca do Congresso americano considera uma das 100 obras mais notáveis da humanidade. Esse autor da logoterapia, que esteve em vários campos de concentração, narra-nos a tragédia de Auschwitz. E durante anos eu pensava naqueles fornos crematórios, até que, depois de visitar vários campos na Alemanha, na República Tcheca, na Áustria, no dia 31 de maio do ano passado, com um grupo de amigos gaúchos e austríacos, estávamos em Auschwitz, assistido por uma socióloga que nos apresentava a tragédia daquela verdadeira ilha de abetos, de coníferas, mas que está no centro da Europa e facilitava o intercâmbio de toda a Europa, onde foi erguido, no antigo quartel do exército polonês, o campo de concentração de extermínio. E ali foram assassinadas 1.100.000 pessoas. 1.100.000 pessoas, de fins de 1939 até abril de 1945. Então começamos a percorrer os vários pavilhões. Eu já visitei muitos lugares no mundo onde houve o terror e onde houve a beleza, a Gruta de Belém, o Calvário, outras regiões, mas o lugar mais terrível da minha vida foi Auschwitz. As nuvens mentais, a psicosfera densa, a agressividade, 60 anos depois, mais de 60 anos depois, e fomos em alguns pavilhões. Um deles tinha a sala dos cabelos, porque quando saltavam do trem, passavam pelos funcionários que raspavam todas as cabeças, e ali amontoaram 7 toneladas de cabelos. 3 toneladas de cabelos foram mandadas para Berlim, para serem transformadas com algodão em roupas. Os soldados então vestiam cabelo humano e não sabiam. Então olhamos os cabelos descoloridos pelo tempo, o horror de sala em sala. Passemos pela sala do Dr. Morte, o infeliz médico que desencarnou aqui no Brasil, que se comprazia nos tremendos trabalhos falsamente científicos de destruir vidas. Mas chegamos ao momento fatal, um monte, ali era a câmara de gás. A Cruz Vermelha não via, porque a face de entrada era do outro lado. Adentremos-nos naquela sala baixa, onde eram colocadas em média 500 a 1.000 pessoas. E se abria o bico de gás, os bicos de gás, por onde entrava o veneno de rato, por ser mais barato. E eles estossegavam entre 15 e 25 minutos até a morte. E logo depois que abriam os aspiradores, as portas imensas para os fornos crematórios. Outros judeus carregavam aqueles cadáveres e atiravam dos fornos como se fossem lenha. Eles seriam os próximos a morrer. Como pode a criatura humana chegar a esse nível? Então estávamos todos estarrecidos, chocados.
com a respiração difícil, de uma tragédia de ontem. E dizia, meu Deus, isso não pode acontecer novamente. Sim, e aconteceu, e está acontecendo no mundo. Mas o momento clímax foi quando saímos. Eu me apoiava discretamente no braço de um amigo, porque não enxergava. E não queria denunciar aquele estado psíquico, aquele estado mediúnico. O horror das vítimas na sala, estocegando, gritando por justiça. Milhares, ainda hoje. Então peguei no braço de um amigo e fomos saindo para respirar, quando parou um ônibus. E saltaram crianças com problemas, crianças com distúrbios mentais, com cegueira, com surdez, com deformidade, e formaram uma fila, conduzidas, essas crianças, por algumas educadoras. Eu achei estranho, e adentraram-se na câmara de gás. Então aquilo me chamou a atenção, aquela névoa e aqueles seres. Então eu pedi a Conrad, o amigo que fala excelente vários idiomas, principalmente português, polonês de origem, trabalhador espírita, para que se me fizesse o intérprete. Eu desejava saber o que é que aquelas crianças estavam fazendo ali. Então fomos, e ele perguntou à educadora, por que está trazendo essas crianças? E ela falou de semblante patibular, para que vejam. E eu disse ao Conrad, mas ver o quê? Se eles são cegos. E ele traduziu, e ela disse, não importa. Eu os trago para que vejam, para que saibam. As crianças agitadas emitiam ruídos estranhos, moviam-se. E ela passou ao lado dos fornos crematórios e os apontou. Então as crianças pareciam estimuladas ao desequilíbrio. E então Joana de Ângeles me disse, são alguns dos algozes que estão retornando aos lugares dos crimes, marcados a ferro da expiação e revivendo as tragédias, embora a idiotia, a deformidade mental de alguns, as deformações, eles revivem na mente as cenas terríveis que geraram. Naquela noite, eu proferi uma conferência em Auschwitz, na Universidade da Terceira Idade. E ao invés de falar daqueles dias terríveis na Polônia, tão querida, eu falei do amor de Jesus Cristo, da certeza de um mundo melhor, da esperança que paira em nossas vidas, desse momento grave de transição para uma terra renovada. E disse-me depois o intérprete, pela primeira vez, nesta universidade, alguém foi aplaudido de pé. E ele disse, Jesus Cristo, eu fui apenas a trombeta por onde a sua voz soprou a mensagem para este povo de terceira idade. Alguns contemporâneos daqueles dias de horror. Jesus havia previsto, e prossegue, quando porém virdes a abominação da desolação estar onde não deve, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que se achar no eirado, não desça nem entre para tirar as coisas de sua casa. E o que estiver no campo, não volte para tornar a sua casa. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Deus meu, esses dias de abominação, onde não deve a pedofilia, este hediondo crime, que massacra milhares de vidas infantis, e que no passado recente era praticado, esse crime hediondo, onde não deveria, diante dos santuários, conforme narra a imprensa, por indivíduos que buscavam Deus ou fingiam buscá-lo, destruindo vidas, decepando esperanças, arruinando existências para atender o seu tormento sexual.
que procuravam esconder essa patologia terrível na indumentária sacerdotal. A desolação, a abominação. E logo depois me lembrei da bomba atômica de Hiroshima, naquela manhã de 6 de agosto, quando a fortaleza B-29 atirou o artefato que matou 180 mil pessoas em uma cidade universitária. Hiroshima era uma cidade de paz. Estava acostumada a ver as fortalezas passarem na direção de Tóquio. E um autor da época escreveu o livro O Apocalipse do Átomo, que eu li nos anos 60, entre lágrimas todas as páginas, descrevendo a tragédia daquela bomba que produziu um cogumelo que apagou a luz do sol, gerando uma treva como nunca havia havido na Terra antes. E logo depois uma claridade que cegou 90 mil pessoas. E logo após o estrondo que arrebentou os tímpanos. E de imediato uma temperatura de 10 mil graus centígrados. A temperatura do Sol é de 6.648 graus. 10 mil graus centígrados derretem os metais e as pedras. E logo depois os ventos que arrancavam as vísceras das pessoas, os pulmões, através das costelas. E aquela ardência, ninguém sabia o que era. Quando começou a chover, a cidade de Hiroshima é cortada pelo rio Ota e os seus 7 braços, que imediatamente evaporaram as águas. Então começou a chover, mas não era chuva, era estrôncio 90, que condenou sobreviventes ao câncer, que os transformou em vítimas. E ai das grávidas, porque contaminadas geraram filhos leucêmicos. As que amamentavam geraram filhos e descendentes leucêmicos até hoje. E logo depois, a bomba de Nagasaki. Mas aquelas eram bombinhas, como diz o arsenal atual de bombas nucleares. Tem uma potência 10 mil vezes maior do que aquelas bombas que faziam parte do projeto Manhattan, de Albert Einstein, de von Vernon, de Oppenheimer. E Werner e Oppenheimer, alemãos, aproveitados pelos americanos, quando perguntaram a Albert Einstein e mostraram as fotografias, ele teria declarado: eu preferira haver sido bombeiro encanador a ter participado deste genocídio. Mas será que o homem recebeu esta lição? Jesus então continua: rogai que isto não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tribulação, a qual nunca houve desde o princípio da criação por Deus feita até agora, nem haverá jamais. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, os abreviou. Por que não no inverno? Porque naturalmente manteria a radiação nuclear. E por que o Senhor abreviou? Porque Ele nos chamou para o trabalho. Nós fomos convidados, mas nós nos tornaremos elegidos pelo esforço que desempenhemos, não por qualquer privilégio que nos seja atribuído. A nós nos cabe, escolhidos que fomos para a seara, ser elegidos para abreviarmos os dias terríveis que se abatem sobre a terra. Enquanto Joana prossegue, nos 100 bilhões de sóis da Via Láctea, naquela época, porque os dados hoje são nos 100 trilhões de sóis da Via Láctea e nos 100 bilhões de galáxias que aproximadamente existem
na sua quase totalidade maiores do que a nossa, palidamente se configuram os planos do universo, desafiando a inteligência humana, a fim de que o homem penetre no amor, e o amor responda sobre a grandeza da vida. O amor, que é a alma de Deus. Eu me encontrava viajando no ano passado, como disse, pelo interior de Goiás. E eu estou sempre acompanhado de um amigo que gosta muito de fazer perguntas, mas ele não presta muita atenção nas respostas. Pergunta por perguntar. E chegamos a uma cidade que nos desafiou, porque uma menina de 4 anos, quando chegamos, ela correu, Vodi. Eu quero dizer que estou esperando hoje a minha cachorrinha parir. E eu olhei aquele pedaço de gente, aquela ameaça ao futuro, e sorri. E meu amigo também olhou. Quando voltamos da conferência, antes do lanche, ela veio correndo e meu amigo, para ser gentil, perguntou-lhe: então, a sua cachorrinha já teve neném? Ela disse: não, teve cachorrinho. E eu fui sorrir e ela tocou minhas pernas e disse: Vodi, quem fez Deus? E eu disse: mas eu não acredito que isto está acontecendo. Sorri e tentei embaraçá-la. Ela sorriu também e voltou à carga. Vodi, quem fez Deus? Eu disse: o amor, minha filha. E quem fez o amor foi Deus. É lógico, não é? E saiu. E eu vi o mundo de amanhã nesses espíritos que estão chegando, e a que nos referiremos logo mais. Além delas, continua Joana, vencendo distâncias inimagináveis, impondo perplexidade nas mentes. Foram recentemente detectadas as quasares, que são fontes quase estelares de radiação, as pulsares, as manchas espaciais e supernovas, que produzem brilho de até 10 milhões de vezes mais. Eu não posso conceber um brilho 1000 vezes maior do que este, mas 10 milhões de vezes mais do que o Sol. Ultrapassa tudo que a minha pobre imaginação pode conceber. Então Allan Kardec, no capítulo 18 de A Gênese, referindo-se aos sinais dos tempos, esse mérito psicólogo, astrônomo e profeta, tornado adulta, diz ele, a humanidade tem novas necessidades, aspirações mais vastas e mais elevadas, despoja-se em consequência das faixas infantis e se lança impelida por irresistível força para as margens desconhecidas em busca de novos horizontes menos limitados. Para que na terra sejam felizes os homens, é preciso que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande imigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. Substituí-los-ão espíritos melhores, que farão reino em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. E prossegue o codificador: a época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e à chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. E mais adiante opera-se, presentemente, um desses movimentos gerais, destinados a realizar uma remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, visto que elas apressarão a eclosão dos novos germens.
Mas o notável pesquisador vai além e na questão 728 do Livro dos Espíritos interroga: é lei da natureza a destruição? E respondem os mentores: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. E na 737, com que fim fere Deus a humanidade? Por meio dos flagelos destruidores a que nos referimos, para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos que, em cada nova existência, sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí, em que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias, para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas, e para que se realize alguns anos, o que teria exigido muitos séculos, como disseram os maias. Vem agora, no seu tortugueiro, o período de Ioptique, o período das bênçãos. E fascinante o Dr. Fritjof Capra, o físico quântico, no seu ponto de mutação. A crise atual não é apenas uma crise de indivíduos, governos ou instituições sociais. É uma crise de dimensões planetárias. Como indivíduos, como sociedade, como civilização e como ecossistema planetário, estamos chegando a um momento decisivo. E conclui: enquanto a transformação está ocorrendo, a cultura declinante recusa-se a mudar, aferrando-se cada vez mais obstinada e rigidamente às suas ideias obsoletas. As instituições sociais dominantes tampouco cederão seus papéis de protagonistas às novas forças culturais. Mas seu declínio continuará inevitavelmente, e elas acabarão por desintegrar-se, ao mesmo tempo que a cultura nascente continuará ascendendo e assumirá finalmente seu papel de liderança. Aí estão os dois mundos. Os maus partirão para o exílio. Os espíritos nobres de ontem já estão reencarnando-se para o combate do Armagedon, que não será naquele vale, que se travará no altar da consciência de cada um. Espíritos de outra dimensão, diz-nos Manuel Filomeno de Miranda, de Alcione, uma das constelações das Pleiades, na constelação do Touro. Diz-nos ele no seu livro Transição Planetária: reencarnar-se-ão na Terra, já estão. Que importe se será de Alcione ou de outro lugar, porque o universo é a nossa casa, são as moradas do Pai, as estrelas fulgurantes para habitar o nosso mundo. Estamos em transição. E Immanuel Kant conclui o nosso pensamento: duas coisas me enchem de admiração e esclarecimento crescentes e constantes. Quanto mais tempo e mais sinceramente fico refletindo acerca delas: os céus estrelados lá fora e a lei moral aqui dentro. Eu gostaria de vos deixar uma mensagem para reflexão profunda. Estava em Nova York no ano passado, nesse período, e ao terminar uma conferência, um cavalheiro acercou-se-me e, através do intérprete, me perguntou: o senhor viaja muito? Eu gostaria de contar uma história que eu vou colocar na internet. A minha história, para que o senhor contasse aonde quer que vá. Eu acabo de lhe ouvir falar sobre a transição do planeta, o mundo melhor. Então aquele cavalheiro entre lágrimas me disse: cheguei em casa para o jantar, a mesa posta e a minha mulher. Abruptamente ele disse: quero o divórcio. Ela teve um choque, pensou que era brincadeira,
Mas o meu semblante estava carregado. Ele disse: quero o divórcio. Por fim eu tive coragem. Quero o divórcio porque nosso amor acabou. Estamos casados faz 19 anos. Nosso filho tem 17. Somos apenas amigos que se detestam fraternalmente. Dormimos no mesmo teto. Mas como eu sou um homem honrado, quero lhe dizer que eu estou com outra. E não desejo uma vida paralela. Eu lhe darei 30% das minhas ações em nossa empresa. Lhe darei a mansão, o automóvel. Lhe darei uma pensão boa e uma pensão para meu filho. Mas eu quero o divórcio. Ela deu um grito, blasfemou e começou a injuriar-me. Eu já esperava. Fazia já um mês que eu queria falar, mas não tinha coragem. No dia seguinte, quando eu cheguei, a mesa estava posta e ela estava escrevendo no birro ao lado. Nenhuma palavra. Na terceira noite, quando eu cheguei, ela continuava escrevendo. Nenhuma palavra. Na quarta noite, eu lhe perguntei: então, o que é que você me responde? Ela estava exageradamente serena. Ela disse: bem, eu lhe darei o divórcio com 2 condições. Primeiro, que nos divorciemos dentro de 30 dias. Porque nosso filho vai fazer exames agora na universidade. O nosso divórcio irá perturbá-lo. Já que você me tolerou tanto tempo sem me amar, 1 mês a mais. Tá bem, muito bem. E a segunda questão é: quando nos casamos, você me carregou da porta até o quarto. Lembra? Sim, era loucura de jovem. Então eu quero lhe pedir que nestes 30 dias você me carregue do quarto até aqui a sala de jantar. Mas está louca? É a minha condição. Mas eu não farei isto. Então eu não cederei o divórcio. Iremos para o litigioso e eu arruíno você. A opção é sua. Então no dia seguinte eu contei à minha amante. Ela deu gargalhadas de zombaria. E eu previ que minha mulher não cederia. Então eu resolvi aquecer. E na quinta manhã, enquanto nos vestíamos, eu olhei para ela. Fazia tempos que eu não olhava para ela. Ela estava magra. E então ela se vestiu, eu me aproximei, carreguei-a. E quando saímos do quarto, passava nosso filho. E ele disse: os pombinhos estão de bem. E eu a deixei na sala de jantar. No segundo dia, no 15º dia, ela usou uma roupa que eu gostava muito. Mas eu notei que ela estava muito magra, porque a roupa sobrava. Ela colocou um cinto e ficou meio plissada. Ficou interessante. Eu a carreguei de maneira especial nesse dia. No 20º dia, ela colocou o perfume da nossa noite de núpcias. E quando eu a ergui e coloquei nos braços, eu estreitei-a de encontro ao peito, com uma emoção diferente. Ela passou a mão pelo meu pescoço, encostou a cabeça na minha, e a sua cabeça estava fria e suarenta. No 26º dia, eu achei que ela estava leve. Uma onda de ternura tomou conta de mim. Então, depois que eu deixei do quarto, fui trabalhar. Fui à casa da minha amante. E ela perguntou: então, venho acabar com o nosso relacionamento. Mas eu sabia, você é um miserável, é um louco. Ela é uma astuta. Ela pediu para carregar para seduzi-lo. E então a minha companheira mostrou que era ela. Eu estava na fase em que ela me conquistava. Mas agora ela blasfemou, bateu a porta, xingou. Eu me senti aliviado. Fui a uma florista e pedi para preparar um ramilhete de rosas, 12 rosas vermelhas em botão, que minha mulher amava. Um laçarote de fita vermelha. E quando eu fui saindo, a vendedora disse: não quer colocar um cartão? Eu disse: dei meu cartão. E coloquei assim: eu sempre a carregarei nos meus braços. E assinei. Cheguei em casa assoviando. Porque o homem, quando está feliz, assovia, não sei porquê. É a hora em que a mulher deve aproveitar para pedir qualquer coisa, porque ele cede. E quando eu cheguei em casa, a noite descia, e eu vi de longe a alcova
suavemente iluminada. Ela estava lá repousando. Eu entrei no quarto, ela estava deitada de costas. Eu me sentei à cama para dar-lhe o presente. E quando eu sentei, ela de lado voltou-se. E eu a olhei, estava morta. Eu então coloquei as rosas. No vestido estava presa uma carta. Eu abria e ela disse: escrevo-lhe esta carta na noite seguinte ao seu pedido de divórcio. Eu lhe vou pedir 30 dias, porque hoje eu voltei do médico oncologista e ele disse que eu estou com câncer de colo de útero, fatal, com metástase, e que morrerei no máximo dentro de 30 dias. Então eu desejo morrer antes para libertar você, porque se eu me divorciar de você agora e morrer nesse ínterim, você vai pensar que é responsável. E eu amo tanto que eu não desejo que você tenha culpa. Então, perdoe-me se eu não correspondi à sua confiança. São apenas 30 dias. Não quero seu carro, nem sua casa, nem as ações. Perdoe-me se eu não soube corresponder. Mas cuide do nosso filho. Ali estava ela, por isso que frágil, magra. Era o câncer. E eu não me dei conta. Então eu coloquei as rosas sobre o seu cadáver. Levei-a para a casa funerária. Acompanhei o velório. Incinerei o cadáver. E as cinzas dela estão no vaso de cristal. O que eu quero pedir ao Senhor é que onde quer que vá, nesses dias tumultuosos, fale sobre o amor, sobre a compaixão, sobre a misericórdia, a paciência e a tolerância. Todo relacionamento que se alonga tende a deperecer. Toda brasa cobre-se de cinza, mas um sopro do vento faz que ela recupere a labareda. O Senhor me promete que dará a minha mensagem. E me segurou com as mãos geladas. E eu lhe disse que sim, que eu prometia. Então o amor é a alma de Deus. Especialmente nesse momento de transição planetária, de tanta dor, de tanta amargura. E o que é que nós podemos fazer? Tornarmos-nos melhores. Porque a única maneira de mudar o mundo é mudarmos-nos para melhor. Darmos a nossa contribuição, plantar uma árvore que seja frutífera. Saudarmos alguém com um gesto de ternura. Desculparmos a ignorância. Cantarmos as bem-aventuranças, para que elas se transformem em uma sinfonia no altar do nosso coração. Vamos em paz, dizendo a Deus: eu gostaria de ser uma via láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas na minha pequenez, eu te peço desta vez, já que eu não posso ser o sendal de astros, deixa-me ser um pirilampo na noite escura, derramando claridade na alma e amargura. Eu desejaria ser a chuva generosa que caísse sobre a terra porosa e reverdecesse o chão. Mas se eu não lograr, deixa-me rogar para ser um copo com água fria, matando a sede e a agonia de alguém na desesperação. Eu queria, Senhor, ser um jardim de flores de todas as cores, mas na minha pobreza eu te peço pelo menos para ser uma rosa solitária na frincha da rocha, colocando beleza no altar da natureza. Eu gostaria de ser o trigal maduro
para repletar de pão a mesa da humanidade. Mas eu sou tão pobre, tão só. Deixa-me ser um grão que caindo no chão se multiplique no milhão para dar à humanidade a bênção do pão. Eu queria ser um pomar de frutos maduros. Eu desejava ser a montanha, uma escada imensa para erguer o herói. Mas nada disso eu sou. Então, Senhor, eu desejaria pelo menos ficar à sombra de uma árvore, para quando alguém passar pelo meu caminho, ele diga de mansinho, e lhe pergunte: olá, amigo, para onde vais? E se ele me perguntar quem és tu, eu lhe possa dizer: sou teu irmão, dá-me tua mão, irei contigo, sou teu amigo, e lado a lado eu possa cantar: Senhor, eu gostaria de ser poeta, orador, esteta. Gostaria de ser cantor, ó trovador, para apresentar a magia da tua glória. Mas da minha pequenez, porque me falta o éstero, a sinfonia, o canto, a magia, deixa-me somente ser alguém que te diga: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque eu creio em ti, pelo teu amor na grande transição. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Obrigado, senhores.